Oi, tubaroas, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar para vocês cada produto da Baimones Pro. Eu quero mostrar para vocês tanto para que cada um funciona, quanto também com relação ao uso de cada um dos produtos, como que vocês vão utilizar esses produtos. Porque muitas marcas que lançam os produtos de extensão de cílios somente lançam, não ensinam vocês como usar corretamente. Quando eu era somente uma lash designer de atendimento, eu sentia muita falta das marcas nos ensinarem a usar corretamente para não causar nenhum tipo de intercorrência, para não causar nenhum tipo de problema durante o procedimento, e eu nunca tive esse respaldo. Então, quando eu construí minha marca, um dos principais pilares que eu coloquei em pauta, além de vender o produto, também ensinar a utilizar para a gente não ter problemas, e hoje vocês vão aprender. Então, eu vou começar contando para vocês quais são os benefícios de cada um deles. Essa aula vai ser falando sobre o nosso kit retenção de milhões, então a gente começa com o primeiro passo, que é a Pink Magic, tá? A Pink Magic, ela vai higienizar profundamente os cílios da sua cliente. Também vai ajudar a limpar a pele em volta. Como a espuma ela serve para higienização e entra em contato direto com a pele, eu não quis criar uma espuma alcalina. Espumas alcalinas têm mais tendência a dar irritações e até possíveis alergias na pele da sua cliente. Ela também causa descamação de pálpebra, principalmente em clientes que têm peles mais finas e sensíveis. Então, para a gente não correr esses problemas, eu quis que a Pink Magic tivesse o pH fisiológico, que é o mesmo pH da pele, o pH 5,5. Tanto a pele quanto o fio natural tem o pH entre 4,5 e 5,5. Como com a Pink Magic, tanto a pele quanto o fio natural não vão sofrer nenhum tipo de alteração no pH, você diminui esses riscos de ter qualquer tipo de intercorrência, de interferência ali no local. Eu foquei na Pink Magic ter uma consistência mais densa para quando você utilizar a espuma, ela não desfazer, ou seja, ela não virar água, não virar um líquido que corre o risco de entrar dentro do olho da sua cliente, e também quando a gente está atendendo ela, acaba até escorrendo para o ouvido e isso é muito incômodo para a cliente, né? Então, como ela tem uma consistência maior, não vai correr esse risco da espuma entrar dentro do olho da cliente se ela não abrir o olho. Então, diminui muito os riscos de causar alguma irritação e também de arder os olhos da cliente durante o procedimento de higienização. E eu vou te contar que a Pink Magic, ela não serve somente para higienizar os cílios da sua cliente, ela também tem outras funções. E quais são essas funções? Se você é lash designer e também trabalha com designer de sobrancelha, você pode utilizar a Pink Magic para higienizar a sobrancelha da sua cliente. Como ela tem um pH fisiológico, não vai ter risco de causar descamação na área das sobrancelhas, tá bom? E também você pode indicar para sua cliente utilizar como home care em casa. Então, a sua cliente pode até comprar de você o home care. Então, você pode até ter a Pink Magic no seu estúdio para vender e aumentar o seu ticket médio, porque nós também vendemos ela no atacado para vocês poderem revender para as clientes de vocês. Outro benefício da Pink Magic é que ela também é uma espuma demaquilante. Então, quando chega aquela sua cliente que vem cheia de maquiagem, você tem que perder o maior tempão tirando a maquiagem dela com algum tipo de demaquilante, algum tipo de lenço. Com a Pink Magic, já na higienização você consegue tirar a maquiagem do local, então você não vai perder mais tempo, e você pode falar para sua cliente também que levar a espuma, a Pink Magic, como home care, que ela também é demaquilante, então ela não vai precisar mais utilizar demaquilantes nos olhos dela, que nós sabemos que alguns demaquilantes, eles diminuem a retenção da cliente, e utilizando a Pink Magic, isso não vai mais acontecer. E olha só, você pode ficar tranquila que a Pink Magic, ela é uma espuma mais hidratante, então ela não vai deixar a pele da sua cliente ressecada. E para finalizar, ela é a nossa espuma mais pink do mercado. Sempre que eu vou utilizar a espuma, eu gosto de colocar ela dentro da tampa para depois passar no olho da cliente, porque quando a gente coloca o pump direto no olho, acaba entrando dentro do olho, pode causar ardência, dessa forma diminui o risco. Depois eu pego um papel interfolha e tiro toda a espuma do olho da cliente antes de lavar com água. Agora nós vamos falar sobre o Aqua Magic, o nosso primer.
Então o nosso Aqua Magic ele foi inspirado na retenção da misturinha de milhões. Quem me conhece há algum tempo sabe que no início da minha carreira eu utilizava muito uma mistura caseira, era onde eu tinha retenção máxima. E depois que eu parei de usar, eu nunca consegui mais realmente ter aquela retenção máxima que eu tinha até nós conseguirmos desenvolver a Aqua Magic. Então, o Aqua Magic, ele tem um pH controlado. Ele não é um pH baixo, mas ele não é um pH muito alto, assim como a gente encontra em alguns primers no mercado. É saudável para nossa cliente um pH entre 7,5 e até 9. Mais do que 9 já não é tão saudável para o fio natural da nossa cliente, porque ele expande, ele dilata muito a cutícula do fio, podendo causar futuramente afinamento do fio e até quebra de fio. O pH do Aqua Magic, ele é um pH 8,5. É um pH controlável, saudável, que vai aumentar a retenção da sua cliente. E ela vai poder utilizar em qualquer tipo de fio natural, desde um fio fino até um fio mais grosso, por ela ter esse pH mais controlado. Algo que nós colocamos dentro do Aqua Magic, que também é um diferencial, é que ele não é à base de álcool como muitos primers que existem no mercado. O que acontece com primers à base de álcool? Você não pode utilizar em qualquer tipo de fio, porque o álcool resseca o fio natural e com isso pode causar afinamento no fio natural por conta desse ressecamento, e também tem o risco desse produto entrar dentro dos olhos da cliente e arder muito por conta do álcool. Então, quando nós estávamos desenvolvendo a fórmula, nós focamos em um primer sem álcool para evitar qualquer tipo de risco. Além de tudo, o nosso primer tem um cheirinho maravilhoso de chiclete, igualzinho à nossa Pink Magic. Para não correr desperdícios, eu sempre pingo uma gotinha dentro da florzinha e depois mergulho o microbrush dentro da gotinha e chacoalho bem ele para tirar todo o excesso, porque nós temos que passar o microbrush úmido e não extremamente molhado nos fios da cliente. Você vai passando um a um, lembrando que o fio da cliente ele tem que estar bem sequinho. Então, depois que você higienizou com a Pink Magic e lavou com a água, precisa secar com o ventilador para poder passar o primer. Passa sempre nos dois olhos e use os dois microbrushes para ajudar a passar fio a fio. Depois seca bem com o ventilador para começar o procedimento. Tanto a Pink Magic quanto a Aqua Magic são produtos que nós vamos utilizar pré-procedimento, então antes de fazer o procedimento de extensão de cílios. E agora, para finalizar, eu vou explicar para vocês sobre o nosso finalizador, ou seja, o nosso pós-procedimento, que é o Magic Finish. Então, o Magic Finish você vai utilizar assim que você finalizar o procedimento de extensão de cílios da sua cliente. Como que você vai utilizar? Você vai utilizar ele com um microbrush. Depois eu vou ensinar na prática para vocês. E qual a funcionalidade dele? Ele vai curar instantaneamente, imediatamente, o adesivo. Muitos finalizadores do mercado pedem para esperar de 2 a 4 horas para a cliente poder molhar pós-procedimento. O Magic Finish você já pode molhar imediatamente. Não precisa esperar 2 ou 4 horas e muito menos as 24 horas que a gente esperava antigamente, quando não existiam finalizadores no mercado. Um dos maiores diferenciais do Magic Finish é que a composição dele é a base de água, não é a base de álcool e muito menos a base de óleo. Por quê? Porque quando eu utilizava finalizadores de outras marcas, eu percebia que alguns finalizadores que continham álcool acabavam ardendo tanto a pele quanto o olho da cliente, se caso tivesse ali excesso de produto e escorresse o produto no olho ou na pele da cliente. Além de tudo, o álcool ele é muito volátil e muitas vezes acabava evaporando antes do tempo de ação da cura. Com isso, o produto não era tão eficaz quanto prometia. Agora, outros finalizadores que eram à base de óleo, eu comecei a perceber que os cílios da cliente, se você colocasse um pouquinho a mais de produto, ele começava a ficar com aparência de encebado, ou seja, de todo molhado o tempo inteiro. Por mais que você secasse depois com o ventilador, ficava tudo fechado, grudadinho e não dava um aspecto bonito na extensão logo após o procedimento. E esse aspecto molhado, encebado, só saía realmente depois que ela lavasse algumas vezes os cílios. Então, por isso, a minha escolha na composição do Magic Finish foi a base de água. E o meu foco principal foi que a consistência dela parecesse um silicone. Porque se ele tivesse a consistência de uma água, ele seria extremamente líquido e ia acabar escorrendo. E eu não queria esse desconforto
para minha cliente. Então, por ele parecer um silicone, ele não escorre. Vocês podem perceber que ele tem uma consistência muito firme, onde não vai causar esse escorrimento, porém ele tem um toque seco. Assim que você seca ele com um ventilador, ele não vai deixar os cílios da sua cliente encebado. Por o Magic Finish causar essa cura instantânea, também diminui os riscos de alergias e irritações da sua cliente, porque ele cura o adesivo e o adesivo para de dispersar os gases do cianoacrilato, que é o fume, que é aquele gás que faz arder os olhos da cliente durante ou pós o procedimento. Você também vai perceber que usando todo o nosso kit retenção de milhões, vai diminuir muito os casos de olhos vermelhos no final do procedimento e também de clientes reclamando de ardência quando ela abrir os olhos logo após o procedimento. A mesma coisa que você fez com o primer, você vai fazer com o finalizador. Vai colocar a gotinha ali na sua florzinha e com o microbrush vai pegar um pouco do produto e passar bem rente à raiz dos cílios, que é onde vai ali o adesivo. Sempre por cima, passa todo ele por cima, bem rente ali à raiz, e depois puxa os cílios para cima e passa por baixo. Não precisa passar no fio inteiro, é somente aonde vai o adesivo, tá? Sempre nos 2 olhos. Logo após você passar o produto, precisa secar bem com o ventilador, deixar ele bem sequinho e depois você pode pedir para sua cliente abrir os olhos. Bom, então esse vídeo foi feito para você aprender a utilizar o nosso kit retenção de milhões com muito êxito e também sem cometer qualquer tipo de erros para você conseguir uma retenção de milhões para sua cliente. Se você ainda não tem o nosso kit retenção de milhões, mas você ficou interessada em estar comprando, abaixo desse vídeo tem o nosso link, onde você pode garantir todos os nossos produtos. E caso se você também se interesse em comprar em grandes quantidades para estar revendendo, nós também vendemos todos esses produtos no atacado.